Tu colocou o microfone para gravar? Tá gravando desde o início. Desde o primeiro erro. Não. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me escute. Eu sou Joelma Pereira, pernambucana de Serra Talhada, tagarela, de boca dos cotovelos e um caos humano em processo de desconstrução diário. Protagonizo o podcast Faloterapia. Acompanhada ou não, trarei toda terça-feira reflexões das trivialidades corriqueiras e bate-papos baseados nas vivências desse mundo de perrengue. Aceitam a passagem dessa loucura? Vem, eu já vou te cativar. Olá, faloterapos! Sejam bem-vindos à sexta temporada do Faloterapia. E hoje, estreando com chave de ouro, nesse formato de vídeo. Vocês já estão aí me acompanhando há um ano em formato de áudio. E agora, nessa sexta temporada, vamos abrir com chave de ouro em formato de vídeo e em formato de áudio. Quem prefere a modalidade de áudio, continua ouvindo. Quem prefere a modalidade de vídeo, a cereja do bolo chegou. E para essa sexta temporada, eu pensei em um título para que a gente pudesse abordar diferentes temáticas em 10 episódios, certo? Esse é o primeiro episódio desse grande título, dessa sexta temporada do Faloterapia, onde nós vamos falar sobre um assunto que não é novo, mas chegou o momento e é necessário ser falado sobre a inversão de papéis. Chegou a hora de sermos pais dos nossos pais. E aí, como nós estamos encarando isso? Como nossa sociedade tem recebido essa demanda de cuidado para com os nossos entes idosos, para com os nossos pais em específico. É por isso que vamos iniciar falando um pouco do que é a família, esse grande laboratório que é a família. E aí o engajamento dessa relação familiar pode ser o termômetro, ditar a regra de como vai ser as relações entre pais e filhos no momento em que chegar essa necessidade, em que for demandado aos filhos o cuidado aos pais. Pois é, foi pensando nessas relações futuras entre pais e filhos e sendo mais comum essa inversão de papéis, né? E é uma demanda cultural desde antes mesmo da concepção, atribuir essa responsabilidade ao ter um filho para ele cuidar dos pais, que a gente vai começar esmiuçando, refletindo sobre essa temática. E como eu bem falei para vocês, o grande título dessa sexta temporada é Inversão de Papéis. Chegou a hora de cuidar dos nossos pais. Esse primeiro episódio da sexta temporada, sendo essa temporada de abertura em vídeo, é necessário que a gente tenha um agrado a mais para cativar vocês. Então, vamos trazer a melhor dinâmica possível para segurar a sua audiência. Ao receber da minha filha, contextualizando para vocês de onde surgiu essa necessidade de abordagem dessa grande temática, essa já é uma temática que ecoava aqui na minha cabeça. Mas aí eu recebi da minha filha a demanda de leitura de um livro. E aí, logo no início, quando eu comecei a ler esse livro, eu tive a certeza que eu tinha a obrigação de abordar essa temática. E foi aí, no momento em que eu li, na página 12 desse livro, que chama-se Os Segredos das Famílias Felizes, de Bruce Feiler, que nessa 12ª página falava o seguinte: eu vou ler o trecho do livro para que vocês entendam, para que seja contextualizado esse primeiro episódio da sexta temporada do Faloterapia. E fala o seguinte: o meu irmão mais velho, que chegou por último, nos avisou que já era hora de termos algumas conversas importantes sobre os nossos pais. Havia chegado a hora de obrigar o nosso pai a ficar sentado em uma cadeira de rodas 24 horas por dia. O problema da visão da nossa mãe era grave a ponto de ela ter que parar de dirigir à noite.
Eles deveriam vender a casa onde moravam e se mudar para algum lugar mais próximo dos filhos? Ou deveriam vender a casa onde moravam e se mudar para um lugar mais longe? Eu me sentia o recheio de um sanduíche espremido entre a geração dos meus pais, que envelhecia, e das minhas filhas, que crescia. Ao ler, eu não tive dúvida que eu precisava abordar essa temática, que já ecoava dentro de mim por ser uma realidade que eu estou vivenciando no momento, né? Essas tomadas de decisão juntamente com os demais membros da minha família em relação ao cuidado com os nossos pais, né? E hoje, mais uma vez, eu trago ela, que tem cadeira cativa aqui nesse programa, para falar dessa temática, que não é só uma temática que envolve essa relação de pais e filhos, mas que envolve também uma grande questão social que precisa ser dialogada, que a gente muitas vezes precisa trabalhar na terapia. Então eu trago aqui Lucilei Soares, psicóloga, para trocarmos figurinha e criarmos aqui memórias auditivas. Lu, vamos lançar luz a essa temática nesse episódio, que vai tratar sobre as vivências entre pais e filhos durante a infância. Pode determinar como será a construção da relação dos filhos no futuro com esses pais, que vai chegar um momento em que eles vão precisar do apoio dos filhos, né? Esse é o grande tema desse episódio, que está dentro de um grande título dessa sexta temporada. E eu quero o seu auxílio, o seu apoio para a gente lançar luz a essa temática. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos construir, né? Mais uma forma, né, de ensinamento que não teve antes, né? Cuidar dos nossos pais, olha aí. Exatamente. Então, vamos estar aqui com essa temática muito boa, né? Que estava faltando e que precisa ser vista. Lu, ao longo da vida, essa relação com os pais que a vida inteira cuidou de todos nós, né? Deu esse suporte, salvo os recortes que nós sabemos que existem, essas relações elas podem se modificar positivamente, né, ou negativamente. Como lidar com essa situação quando chega esse momento em que os nossos pais necessitam dos nossos cuidados, mas de repente essa relação se modificou? Como é que a gente, sendo a pessoa que pode passar naquele momento, ser todo o suporte para eles, se essa relação tivesse modificado, principalmente negativamente, como lidar com essa situação? A gente tem que entender esse núcleo família, né? Esses pais, quem são esses pais que já foram modificados? São os meus avós que me criam, né? Que me criam. São meus parentes, são meus amigos, porque o núcleo familiar não é mais aquela família tradicional. Então já houve aquela mudança. Isso, né? Então, assim, cuidar de quem cuidou da gente. Cuidar dos nossos pais, que foram aqueles cuidadores de quando a gente era criança. O que é que a gente deve fazer quando chega esse período? Né? Na verdade, é uma construção. Né? É uma construção que precisa de vínculo. Não tendo esse vínculo, a gente entende que é algo negativo. Sim. E que mais tarde, lá na frente, vai respingar essa negatividade, né? Sim. Já sendo positivo, vai ser aquela construção até o final da vida. Realmente, você tocou num ponto, né? O entendimento da construção dessa família. E como a grande temática desse episódio em específico busca a abordagem de se essa construção desde a infância não for uma construção positiva, quando chegar lá na frente, dificilmente terá um reflexo positivo, né? Apesar da nossa evolução, da busca por se dar bem, que é necessário nos darmos bem com as pessoas, mas pode chegar um momento em que isso desande, né? E aí a gente consegue entender que não é apenas aquele cuidado
é mais uma obrigação, né? E aí a gente consegue compreender como é essa obrigação. Eu estou fazendo de fato, ou eu estou apenas dizendo que estou fazendo, ou eu estou maltratando, porque o lado afetivo não existe, se for algo negativo, né? Sim. Então já começa, a gente já começa a entender que não é algo saudável, é apenas uma obrigação ali que eu tenho que executar. Exatamente. E aí é onde vem esse embate, né? É. E aí eu tenho muitas questões em torno de tudo isso. É algo novo para minha realidade, né? Me sinto essa geração sanduíche. Meus pais são idosos. Eu tenho uma filha pré-adolescente e estou gestando, estou com 7 meses de grávida, então assim, eu me sinto esmagada de fato como essa comparação, né, essa geração sanduíche, em que a gente precisa se dividir nos cuidados com a nossa família, que foi formulada, né, esse núcleo familiar formulado com meu marido e com as minhas filhas, e com os meus pais agora necessitando desse apoio. E aí, tendo essa possibilidade de uma relação positiva ou negativa, o processo de resolução dos conflitos lá de trás, desde a infância, nesse caso, principalmente entre pais e filhos, né, pode ser um termômetro indicativo de uma revelação não muito boa, né, dessa relação. E aí é onde entra isso que você pontuou, da questão do maltrato. A gente pode dizer que é daí que vem a violência ao idoso. O que é que você tem a dizer em relação a isso? Mais uma vez a gente vai tocar nesse termo família, como você falou, né? Você teve a sua família nuclear, Sim, de forma tradicionalíssima, né? Uhum. Mas a gente tem que pegar no contexto geral. Sim, né? recortes. Isso, e aí eu volto a insistir no termo família geral, né? Sim, Família, eu criado com minha avó, família, eu criado com amigos, com vizinhos, com quem me deixaram. Na rua, quando eu encontro uma outra pessoa que faz uma conexão e cuida de mim, então ali ela é minha família. Sim. Mas aí a gente volta também para essa questão negativa. Se eu não fui bem cuidado, se eu não fui bem tratado, se eu não recebi aquele afeto, o que é que eu tenho para oferecer? Dificilmente será o positivo. Porque quando eu sei que eu sofri aquilo tudo, mas eu me apego ainda mais àquela pessoa, eu posso estar numa dependência emocional também, né? Exatamente. E aí a gente precisa ter um certo cuidado nesse sentido e compreender essa questão. Eu fui maltratado, eu sofri violências, mas eu sei que eu tenho uma obrigação de cuidar daquela pessoa, né? Tem pessoas que conseguem sim, né? Porque cada organismo é diferente, cada forma de aprendizagem é diferente. Sim. Mas tem pessoas que têm reação, né? E o organismo também está ali reagindo. E aí é onde a gente consegue compreender, olha, fui maltratado, então por que eu tenho que retribuir aquilo que eu não tive? Né? E aí é onde começa a surgir, né, essas indiferenças, essa forma de dizer, não tenho essa obrigação, que a gente sabe que tem por lei, né? A obrigatoriedade, o estatuto do idoso. Exatamente. Uhum. E aí pode sim ser um dos motivos que ocasiona essa violência. Eu estou fazendo apenas porque tem que fazer. Se aquela pessoa que está inserida naquela família, ela não tem uma condição, certo? Já nasceu com ela, ou se ela não adquiriu um transtorno ao longo desse trajeto de vida. E aí também implica muito nesse sentido, afetivo, cognitivo também, né, que não deixa chegar a esse trajeto tão bem, né, como deveria ser, até mesmo pela má qualidade, né, da forma de entrega, de cuidado ali. Quando você falha no seu cuidado ali, se você não tiver educação, se você não tiver saúde, né, alimentação, você já está sendo violentado ali, né? E aí está deixando de ser cuidado e receber aquilo que é básico, é necessário seu. Então você pode desencadear algum transtorno, ter uma
condição e não saber. Por quê? Porque está sem aquela devida saúde que você Não foi precisa, diagnosticado, ou não foi dado o suporte. Isso, E foi foi dado dado esse suporte. exatamente, a negação de direitos. A gente precisa dizer também que, apesar de estarmos tratando de relação entre pessoas, mas essas má relações podem estar sendo o reflexo dessa falta do amparo das políticas públicas também. Isso, exatamente. Muito bem lembrado. Eu fico feliz em a gente chegar nessa questão. E aí eu tenho mais perguntas para você, Lu. Na sua experiência clínica, é comum a chegada de pais e filhos apresentando sintomas relacionados a essas questões familiares não resolvidas desde a infância, e que, por exemplo, o filho que tem essas questões mais mal resolvidas com os pais trazem aqui, de repente, no consultório, essa quebra do laço familiar, né? Ou pais que estão inseridos, estão nesse momento, vivendo o seu momento quanto idoso e que requer o cuidado dos filhos, mas que não está recebendo esse amparo. Chega para você em algum momento? Sim, chega sim já. E a gente tem que voltar mais uma vez nesse contexto, né, da saúde. Por quê? Porque a minha família, ela pode estar adoecida. A minha família pode ter alguém que tenha uma condição e eu ainda não identifiquei. Então, a minha família também pode ter desenvolvido em alguém lá alguma patologia e eu não dei aquele devido tratamento. E aí, só para a gente ter uma ideia, o alcoolismo, né, é uma das situações que, assim, é algo devastador em uma família e a gente não consegue ter noção disso, né? Acha que é apenas bebida e isso vai se agravando, né, a chegar a um ponto que a família está ali destruída, né, ali desorganizada, e aí com tudo isso surgem as demandas que chegam aqui no consultório. Então, reconhecimento daquela pessoa que está causando aquele sofrimento naquela família, não tem, o vínculo é desfeito, certo? E aí as patologias aparecem e vêm parar aqui no consultório. Nossa, isso é muito sério, né? Quando a gente para pensar, eu que tenho uma vivência em um bairro periférico, trabalho em um bairro periférico, vim dele desde a minha adolescência, a gente percebe o adoecimento das famílias em relação a isso, né? De modo geral, as drogas, elas trazem muitos danos às famílias, principalmente o álcool, mais acessível, né? Tem em todos os lugares, é mais barato e é raro uma residência em que a maioria dos membros não tem a ingestão de bebida alcoólica e isso reverbera negativamente, sem sombra de dúvidas. E aí eu acho que seria interessante que pudéssemos de alguma forma ilustrar que tipo de comportamentos. Você começou já a falar aí, mas o que mais você tem conseguido identificar aqui no consultório? Questões que podem levar a essas questões não mal resolvidas entre pais e filhos. O que você pontuaria como sendo um fator determinante, assim, para uma boa ou má relação no futuro entre pais e filhos? Veja, a questão da negatividade, como a gente está falando aqui, né, o alcoolismo, as drogas psicoativas, né, que é usado tanto por filhos quanto por pais, mães, enfim, aquela família que está desorganizada, né, e aí vira um contexto só e a organização aí explode, vamos dizer assim, né. Além disso, a gente consegue entender as condições também, né, uma pessoa que tem um filho autista, né, e que a gente consegue compreender que requer muita atenção, muitos cuidados e aí acaba sobrando apenas para uma pessoa, né, dentro de casa, e aí começam os conflitos. Mais uma vez existe aquele conflito, né, de a sobrecarga, enfim.
toda uma desorganização que acaba reverberando apenas naquela pessoa que não está entendendo o que está acontecendo, que é aquela pessoa daquele sintoma. Sim, Né? exatamente. Então, são esses contextos negativos. Já o lado positivo, que a gente pode compreender, é que desde o início que foi ali formado aquela convivência com aquelas pessoas, se tem aquele cuidado, se tem aquela atenção, aquela forma de falar e de agir, vai ser aquele reflexo até o final da vida. Então, é justamente isso, o lado negativo e o lado positivo. Quem vai determinar é aquela convivência. Realmente, né? A resolução do conflito, quando ele é de imediato, dificilmente ele vai se perdurar, né? Pode ser resolvido ali mesmo no meio familiar, sem precisar de grandes intervenções. E eu vou confessar uma coisa, Anu, que eu adoraria, assim, ter a possibilidade de ficar num cantinho, assim, na sua sala, para aprender mais em relação a isso, observar e, quem sabe, até corrigir comportamentos, né, que a gente desenvolve ao longo da vida em relação a tudo isso, né, porque um exemplo aqui, aquela série Sessão de Terapia da Globo, a sensação que eu tenho é que eu estou numa sessão de terapia. Então, acompanhar um dia na clínica deve ser assim, maravilhoso. Infelizmente não pode, né? A gente tem aqui um conselho muito rígido, né? E que a gente tem também que passar essa confiança para aquela pessoa que veio deixar aqui a sua dor, né? Então, assim, é um compromisso, e mais do que um compromisso, é jurídico também, né? Se algo acontecer nesse sentido, eu vou ser punida, né? Então, Sem sombra de dúvidas. sem sombra de dúvidas, o que a gente tem que fazer é aprender pelo falo terapia. Olha aí, que não reste dúvidas, né? Esse momento em que você se dispõe a vir fazer sua terapia, vir ao profissional para trabalhar as suas questões, ele é sigiloso. E não tem dúvida, esse ambiente aqui é aconchegante, é seguro. Venha, só vai fazer bem. E aí, voltando aqui para mais uma pergunta, eu queria ver, assim, saber de você. É comum chegar, né, relatos de laços familiares fragilizados entre os familiares, né, em virtude desses conflitos. Mas, assim, quais são as principais queixas que você tem observado, principalmente nessa geração de sanduíche, né, que eu falei aqui logo no início? Quais são as queixas que eles têm trazido em relação a esse peso, que a gente precisa também não romantizar tanto, que a gente sabe que é um peso, é uma responsabilidade muito grande a tarefa do cuidado. E agora sim, trazendo uma realidade que é essa questão de gênero, que o cuidado é naturalizado e muito imposto ao gênero feminino. Então, como é que tem chegado essas queixas aqui para você, desse peso maior? Veja, chega um sintoma aqui com ansiedade, né? Chega a ansiedade, chega a crise de pânico, chega uma dor que eu não consigo identificar, né? Chega uma depressão. Todos esses são os sintomas de como é que eu estou vivendo em casa, né? Essa sobrecarga, essa imposição de carregar o mundo só comigo e só eu tenho que fazer, né? Tudo isso chega aqui em forma de sintomas e sinais, em forma vamos dizer assim, não de doenças que a gente não tem como identificar de imediato, mas a gente consegue entender que foi aquela demanda que adoeceu aquela pessoa. Entendeu? E aí a gente junto, né, a gente faz uma integração, né, procura entender aquela dor, que é realmente aquela dor, descartando o físico, né, que aí a gente encaminha. Se for uma dor no peito, a gente tem que encaminhar para o cardiologista. Se for algo relacionado a uma condição, a gente tem que encaminhar ao neurologista, para descartar aquelas hipóteses de dor física, para chegar ali à dor psicológica. Então a gente tem toda essa integração
para poder chegar àquele consenso daquela luta. É onde chega esse momento aqui em que a gente observa o quanto é complexa as relações, né? São desafiadoras. Parece assim, desprender tempo, diálogo e cuidado desde o nosso nascimento. Seria assim um sonho até utópico pensar em não trazer aqui para o consultório, né? Se conseguíssemos resolver isso na fonte. Mas a gente sabe que nem sempre é possível. Mas, como sendo os nossos pais essa primeira figura de autoridade que nós conhecemos, você acredita que falta diálogo para o desenvolvimento saudável dessas relações para que elas se permitam para toda a vida, tanto desses pais quanto desses filhos? Sem sombra de dúvida, Joelma. Se a gente tivesse um entendimento antes que a gente tem hoje, com toda certeza, né, a qualidade de vida seria melhor, seria bem diferente. Por quê? Porque aquela base construída antigamente, né, daquela base da opressão, aquela forma de criação rígida, né, que a gente consegue entender que está tendo uma abertura hoje em dia para que isso não seja como foi antes, sim, né, a gente teria uma visão bem melhor do núcleo familiar, né, de toda essa questão social, né, que a gente traz para dentro de casa e que a gente tira de dentro de casa e também leva para a rua, né? Então, assim, se já tivesse essa abertura como tem hoje, antigamente não tinha tanta questão assim para ser resolvida, vamos dizer, hoje em dia, Entendo. Nossa, perfeitamente. E aí, nós somos exatamente uma época em que deixa eu jogar a sandália na nossa realidade aqui de Nordeste, quebrar um cipó para exemplar o filho, que a palavra era essa, exemplar. Hoje nós sabemos que é uma violência, não deve ser praticada, né? E era algo muito comum, era praticado amplamente. Na casa que não tinha um pai que batia, era coisa de outro mundo, e qualquer coisa que saísse do previsto era a responsabilidade desses pais que não bateram, né? Que não provocaram essa violência. E pode nos dizer, de fato, qual é a contribuição dessa prática do bater na vida de uma pessoa a longo prazo? Qual é essa influência? Sim, a contribuição, quer dizer, a não contribuição é quando eu não consigo desenvolver algo ali, né? Chega uma determinada fase da minha vida, eu não consegui desenvolver aquele papel que eu precisava na vida adulta, né? Então isso daí não foi em relação a esse sentido. Apanhei, mas estou aqui, estou vivo. Sim, mas como é que você está vivo? Sim, né? É com aquele distúrbio, é com aquela revolta, sabe? É com aquele sentido de não ser você, de não entender que você é uma pessoa que precisa de ser amado e não espancado, né, para corrigir. Essa forma, né, que a gente não deve naturalizar, né? O diálogo, sim, é necessário, é preciso, né? Hoje em dia uma criança sabe quando é espancada. Hoje em dia uma criança sabe quando está sendo abusada. Então hoje em dia está bem diferente. Que bom que está diferente. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Nós sabemos que a informação tem chegado com mais facilidade, principalmente com acesso aos aparelhos eletrônicos, com acesso à internet. Aos poucos a gente tem quebrado muitas barreiras e tem levado mais informação. Precisa melhorar, precisa, mas comparado a antigamente, nós já temos um acesso amplo. Isso, eu queria retomar aqui a fala nesse sentido de que uma criança, ela sabe, né? E ela está pegando informação sim na internet, né? Infelizmente não está sendo dentro de casa ainda, né, como deveria ser ensinado. Sim, mas mas nas escolas a gente já consegue ver que tem aquela educação sexual, né, de uma forma ali dentro do contexto, como tem que ser. Mas tem também nos celulares de toda forma, né, que precisa ser aí visto também.
Mas enfim, é esse o contexto, né? A criança não é mais vista como uma pessoa que não entendia o que estava acontecendo com ela antes. Porque na realidade a gente vê é que há um entendimento que pode haver uma troca entre adulto e a criança. Pais e filhos não precisam ser só uma figura de autoridade e uma de inferioridade. Exatamente. Até isso tem se modificado no sentido do diálogo. Vamos conversar, né, ao mesmo nível, de acordo com o entendimento do meu filho, a idade. Isso, exatamente. Para que a gente chegue num consenso e consiga resolver os conflitos, né? Isso. Estamos melhorando, e que bom. Lu, eu queria saber de você o que você recomendaria aos pais de hoje para o cultivo de uma boa relação, tendo visto que nós desejamos estar ao redor dos nossos, né? Eu, enquanto mãe, eu tenho essa expectativa de chegar um momento em que eu permaneça com as minhas filhas debaixo dos meus olhos e que eu precisando de um amparo, seja elas que possam me dar esse suporte. Que recado você daria tanto para esses pais, né? Porque não adianta a gente só querer que os nossos filhos nos amparem se a gente não cultivou isso, né? O que você recomendaria a esses pais, né? E eu, com essa vivência assim, que está muito fresquinha na minha cabeça, nesse momento em que os meus pais estão chegando, o nosso núcleo familiar está sendo reformulado no sentido de que a gente está se voltando a esse cuidado, né? Eu e os meus irmãos estamos aí de mãos dadas para essa tarefa, não diferente da maioria das famílias, né? Então, que recado deixar? Eu deixo o seguinte recado. Eu deixo que o exemplo, né, como a gente já falou aqui, o exemplo, ele vai ser tomado a vida inteira. Então, qual é o exemplo que eu estou dando dentro de casa? Quem sou eu dentro de casa? Quem sou eu com aquela outra pessoa que eu estou representando, aquela figura de autoridade? Então, isso é um caminho a ser percorrido e precisa ser feito de uma forma que você tenha entendimento que você, nossa, um dia isso vai ter que voltar. E essa volta, como é que vai ser? É na base da obrigatoriedade, do amor, do afeto, da relação bem construída, né? Exatamente. Porque se for negativamente, ela vai voltar negativamente. É verdade. Se eu não tenho essa base, constrói a partir do momento que você está. Identificar que houve uma quebra. Tudo você pode se refazer. Todo dia você pode se refazer. Todo dia você tem pensamentos novos, você tem ensinamentos novos. E como a gente estava falando na questão da internet, até na internet você aprende essa positividade. Né? Não é algo só negativo que tem lá. Você encontra muita coisa legal e que dá para você usar. Lu, nós estamos chegando ao final desse episódio de Fala Terapia. Mas tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer a você. Você pode nos dar assim, a honra de receber uma orientação, você enquanto psicólogo, para que a gente possa, enquanto adulto, adotar uma postura de evolução. Isso que você falou, deu errado até aqui, como é que eu posso retomar? Que dica você daria para facilitar essa retomada de um laço familiar positivo? Eu daria essa dica dessa seguinte forma. Veja essa questão sua familiar, né? De que forma você está se posicionando dentro de casa, né? Se é uma forma respeitosa, que você escuta, fala e é escutado, né? Isso é uma dica muito importante, porque não adianta só imposição, né? Não adianta eu também estar passando só a mão na cabeça e não ter aquela figura de autoridade. Agora, eu posso ser autoridade só oprimindo o outro? Eu preciso ser dessa forma? Não. Eu posso ter a minha figura de autoridade com base no que eu acredito, né? Eu acredito que aquela pessoa, ela também me escuta, ela também compreende o que eu falo. E se ela não conseguir, é porque ela tem uma condição, né? Ou ela tem um transtorno. E aí eu preciso sim, de uma outra forma, falar diferente. Mas quando eu sei que aquela pessoa tem aquele entendimento sobre esse processo que a gente está passando, eu tenho que me posicionar de uma forma que eu preciso ser visto, né, e ver também.
Então, essa é uma dica muito importante que deve ser inserida a partir do momento que você achar necessário e dizer, poxa, o que está acontecendo? Que a gente só fala gritando. Eu falo contigo, tu não me escuta. É preciso rever o contexto. Exatamente. É preciso que você entenda que uma pessoa para ouvir você não precisa gritar. Uma pessoa para lhe ouvir não precisa você bater. Ela escuta, mas ela escuta da forma que você fala. Entendeu? Então, se a gente entender, é um exemplo. Ó, eu estou falando contigo e tu não está me escutando com aquela ânsia, com aquela entonação, ela vai responder da mesma forma. Porque é o que ela está pegando ali, é o exemplo que você está passando. Exatamente. Super entendo. É necessário baixar um pouquinho a guarda. Não a guarda, mas a forma de se relacionar. Sim. Né? Porque a gente consegue entender também, como você disse, que veio de um bairro periférico. Eu atualmente eu não moro num bairro periférico, mas eu já morei. Né? E aí a gente consegue entender que tanto na periferia quanto em uma casa, em um outro, qualquer outro bairro, o contexto familiar, eles não são muito diferentes. Né? Não Podem são ter as mesmas questões. isso, podem sim. E tem, né? Porque o alcoolismo está presente em todos os locais. Não é uma questão só se eu só periferia. E aí o que acontece numa família que tem uma pessoa com esse contexto de alcoolismo? Né? Família disfuncional. Disfuncional completamente. E aí surgem aquelas demandas com gritos, estresses e tudo mais. A violência, enfim, o que a gente já sabe, né? Então é isso. A forma que é exemplo dentro de casa, a forma que você se porta, a forma que você é dentro de casa, isso daí é o seu ensinamento e que vai ter um retorno lá no final. Verdade, tem toda a razão. E aí, essa foi a nossa última pergunta, né, desse episódio, desse primeiro episódio da 6ª temporada do Faloterapia. Mas antes de finalizar, eu quero pedir para você, para que você possa deixar aqui para os faloterapos onde é que você atende, qual é a sua especialidade, para que eles saibam onde te encontrar. Vejam, eu atendo aqui na Praça Sérgio Magalhães, no prédio da Rádio Cultura, no primeiro andar, né, como é bem conhecido. E aí a minha especialidade é neuropsicologia, né? E aí eu atendo essas demandas também de casal, né? O núcleo familiar que chega aqui, não no sentido tradicional, mas de todas as formas que chega aqui, sim, eu atendo, né? Faço terapia de casal, de família. E eu abranjo toda, não só a área social, né? Mas também a pessoa em si. A pessoa que dentro disso vem e eu atendo também da mesma forma. Como também a criança que chegar com sintoma. Né? Porque a gente sabe que a criança que chega com sintoma pode ser o sintoma da relação, né, familiar. Então, chegou aqui, está sendo atendido. Fica aí o convite para vocês virem e fazer uma primeira sessão para começarem a tomar gosto pela terapia. Eu sou amante da terapia. E se eu pudesse, eu até falei isso no episódio que nós gravamos, né? Na 2ª temporada do Faloterapia, que se eu pudesse eu daria 2 coisas de presente às famílias brasileiras, uma máquina de lavar e terapia, porque assim, são 2 coisas que vão tirar muito peso de uma família. Então, Faloterapos, agradeço vocês se manterem até aqui, mas antes de tudo eu queria, antes de finalizar de tudo esse episódio, eu gostaria de falar para vocês que além da Lu estar me apoiando, né, nessa 6ª temporada, eu tenho outros amigos que estão me apoiando, que me permitiram, através da minha imagem, da minha voz, eu pudesse mencionar o nome deles aqui como sendo meus apoiadores, que estão sempre de alguma forma me trazendo um fortalecimento para a continuidade desse trabalho com Faloterapia. E temos a Thaís Mimos, brindes e personalizados, a Farmácia Bom Jesus, a melhor escolha para a sua saúde, o Salão Arte e Beleza, o loiro e o liso que você deseja, a Super Farma,
pede, eles vão te entregar. Também temos Isabelle Oliveira Salão de Beleza, o salão de melhor escolha para os seus cabelos. Suprema Iluminações, a luz que você e seu evento precisam para estrelar. Marcelo Roque Pinturas Residenciais, o profissional de confiança para cuidar e para entrar no seu lar. E aí, falou-nos, obrigada por chegar até aqui nesse episódio, tá? Nossa interação pode continuar através do meu Instagram, @elmafps, através do Facebook, Joelma Pereira, e através do YouTube, que agora vocês estão podendo ver esse episódio, e através das demais plataformas, Spotify, Anchor, Google Podcast e Amazon Music. Obrigada, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Um grande abraço. Lu, muito obrigada. Ah,